Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Aliás, eu queria, se possível, que você pegasse a sua escritura, me acompanhasse nesta mensagem, que eu quero te mostrar aqui qual é o verdadeiro evangelho, porque vivemos um tempo de muitas contradições e assim deve acontecer para a escritura se cumprir, conforme Lucas, Lucas 2:34, quando Simeão pegou o menino Jesus, quando Maria levou no templo para ser apresentado, levantando aos céus, apresentando ao Pai, ele disse a Maria e a José, lá no templo, quando Jesus ainda é criança, que esse menino seria motivo de ruína, contradição e levantamento para todas as nações. E assim está sendo nos dias atuais, está se cumprindo nos dias atuais, o que está escrito em Lucas 2:34. Mas quero falar aqui de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32, como falava, você vai conhecer que o verdadeiro evangelho é aquele que nos confronta. O verdadeiro evangelho é aquele que nos desafia. O verdadeiro evangelho é aquele que nos incomoda. Olha o que diz aqui, 10:32 de Hebreus. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminado sustentaste grande luta e sofrimento. Veja, fomos iluminados para fazermos a diferença. Fomos iluminados não para andar como os ímpios andam. Fomos iluminados não para odiar, mas para amá-lo as pessoas. Fomos iluminados para fazer aquilo que outros não fazem. Porém, depois de iluminado sustentaste grande luta e sofrimento, porque depois de iluminado você não mais vai viver a sua pessoa humana propriamente falando. Depois de iluminado você vai representar uma outra pessoa, nada menos que a pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Quando alguém torna-se iluminado, a partir daqui ele vai passar por grandes lutas e tribulação. Porque ao ser iluminado, como falei, você vai carregar uma outra figura. Qual é a figura de Cristo? Agora você vai ter que lutar contra si mesmo todos os dias. Vai ter que lutar contra o mundo todos os dias. Vai ter que lutar praticamente contra tudo e contra todos os dias. Deus não obrigou a mim, não obrigou a você a ser discípulo, a ser seguidor de Cristo. Mas agora que foi iluminado, tem que ter noção. Foi iluminado para fazer diferença. Foi iluminado para lutar contra o mundo, para rejeitar, para negar o mundo. Foi iluminado para ser representante de Cristo na terra. Somos representantes, homens de Deus, mulher de Deus, mensageiro e mensageiras, representantes de Jesus Cristo. Anjo de Cristo na terra devia ser o povo de Deus. Fazer a diferença. Dar um pedaço de pão para quem tem fome, por exemplo. Dar um copo de água. Uma marmitex. Dar um abraço, ajudá-los mais necessitados, porque é isso que a palavra de Deus ensina. Um representante de Deus, ela é chamado para fazer a diferença. Foi iluminado, agora você vai ter que viver contra tudo e contra todos. Eu vou lhe dizer, a mulher de Deus, o homem de Deus, aqueles que vivem de fato, que representam de fato Jesus Cristo, ele não vai viver rodeado de pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas vão rejeitar ele. Eu me preocupo quando eu vejo um crente que diz ser de Deus rodeado de pessoas. Tem alguma coisa errada. Porque o verdadeiro crente sustentaste grande luta e tribulação depois de iluminado. Depois de iluminado ele não vai concordar mais com a maioria. Ele não vai concordar com o mundo. Ele não vai concordar com o que as pessoas acham, querem ou deixam de achar ou pensam. Ele vai discordar de tudo para concordar com a palavra. Ora, não foi iluminado? Se foi iluminado, agora sustentaste grande luta e sofrimento. A Bíblia que diz, Novo Testamento, Hebreus 10:32, não sou eu. Vai lutar contra si mesmo. Vai lutar contra tudo e contra tudo. Vai ser amado por um pequeno grupo, mas vai ser odiado pela maioria, porque foi iluminado. Agora é representante de Cristo. Se engana quem pensa, como muitos pensam e acham, que Jesus, multidões seguiam a ele. Multidões iam a ele. E a ele é uma coisa, seguir a ele é outra coisa. E a ele porque precisava. Mas seguir a Cristo pouco seguia. Não pense você que a multidão que ia a ele seguia a ele, não.
A maioria que ia a ele é porque tinha interesse no que ele tinha para oferecer. Tanto que quando ele fazia pelas pessoas o que elas precisavam, elas davam lenha. Lembra certa vez que ele estava pregando, sendo duro na mensagem? O povo começou a se retirar, todo mundo, Jesus pregando. Aí Pedro foi se atrever a dizer: Senhor, afrouxa um pouquinho, o povo está indo embora. Tá bom não, Pedro? Vai com eles. Na cara de Pedro, Jesus falou. Então, o povo que ia a Jesus, ia multidão, realmente. Mas os que seguiam eram pouco. Porque pouco seguia por amor. Aliás, os que seguiam de fato é por amor que seguia. Mas os que iam a ele, as multidões, era com interesse no que ele tinha. Depois, com alguém iluminado, senhoras e senhores que me ouvem, a maioria vai te virar as costas. Depois, com alguém iluminado de fato, estou falando daquele que vive na verdade. Ao ser iluminado, aqueles que representam Cristo de fato, a maioria vai te rejeitar. A maioria vai te ver como religioso. A maioria vai olhar para você e vai te virar as costas. Porque você não vai mais concordar com eles. Você não vai mais aceitar o que eles falam, o que eles fazem. Alguém a ser iluminado, quando você representa Cristo de fato, a gente não pode mais concordar com os ímpios ou com aquilo que muitos crentes estão concordando. Alguém a ser iluminado, ele vai ser virado as costas por quase todos. Porque já que foi iluminado, tem que andar na verdade. Eu vou lhe dizer, quando se fala da verdade, o mundo não está pronto para a verdade. As pessoas não estão prontas para a verdade. Porque a verdade é um confronto. A verdade, ela nos incomoda. A verdade, ela nos desafia. E eu pergunto para a maioria que está me ouvindo: quem está pronto para a verdade hoje em dia? Quando se fala a verdade, a maioria rejeita, inclusive quase todos os que se dizem crentes. Quando se fala a verdade, eles não gostam, rejeita, recusa. Fala a verdade para você ver se eles vão gostar. Vão te virar as costas, vai te ver como religioso. Ah, Deus não é tudo isso. Ah, não, isso aqui não tem problema, você pode coisa tal. E assim muita gente vai deixando se levar. Mas depois de iluminado tem que fazer a diferença. Sustentaste grande luta e tribulação. Fomos iluminados não para andar como os ímpios andam, mas para andar segundo a Escritura. Fomos iluminados para representar Cristo na terra, para sermos representantes de Cristo, para andar segundo Cristo e não segundo o mundo, não segundo os ímpios. Fomos iluminados para sermos diferentes. Olha o versículo 33 para que você entenda melhor. Diz assim: ora, exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Aqueles que desse modo foram tratados, está se falando dos homens de Deus do passado. Lembra de Paulo e Silas? Quando eles pregavam, o que fizeram com eles? Foram parar na prisão. Lembra de Pedro? Quando o anjo também foi lá, colocou ele em liberdade, que ele foi preso por conta do que ele pregava. Lembra como Paulo foi decapitado? Lembra como Isaías foi cerrado ao meio vivo? Tudo por conta da verdade que eles pregavam, entre tantos outros homens de Deus que morreram da forma mais trágica possível no passado. Aliás, foram mortos, né? Porque a maioria foram matar os homens de Deus. Não aceitavam os homens de Deus o que eles pregavam. Os homens de Deus no passado eram solitários, eles não viviam rodeados de pessoas. Se engana quem pensa isso. Então, o verdadeiro evangelho, senhoras e senhores, é aquele que nos confronta. O verdadeiro evangelho é aquele que nos desafia. É aquele que nos incomoda. É aquele que nos deixa inquieto. É aquele que nos desafia a sermos melhor. Que nos incomoda a perdoar. O verdadeiro evangelho é aquele que nos desafia a amar o próximo, amar aquele que fala mal da gente. O verdadeiro evangelho é aquele que nos confronta a renunciar à bebida, renunciar à mentira, renunciar à droga, renunciar à velha criatura. O verdadeiro evangelho é aquele que nos confronta o tempo todo, nos desafia o tempo todo, nos incomoda o tempo todo. O verdadeiro evangelho não é aquele que agrada, mas é aquele que nos confronta. O verdadeiro evangelho não é aquele que alisa as pessoas, mas é aquele que nos deixa incomodado. Esse é o verdadeiro evangelho. Se embora nos dias atuais se arrastam em multidões influenciadores, pregadores,
arrasta multidões, eu vou lhe dizer. Aqueles que arrastam multidões estão mentindo para as pessoas. Vou repetir. Aqueles que arrastam multidões estão mentindo para as pessoas. Sabe por quê? Porque se falar a verdade para elas, elas não vão aceitar. Aliás, se falasse a verdade, eu duvido que eles o seguiriam. Duvido. Não o seguiriam. E o que o homem hoje tem para oferecer? Aqueles que arrastam multidões? Nada. Porque é apenas um ser humano. Uma coisa é aquilo que Jesus tinha para oferecer. Outra coisa é aquele que o homem tem, ainda mais nos dias atuais. Então aqueles que arrastam multidões estão mentindo para eles. Multidões é porque não fala. Se falasse a verdade, eu duvido que essas multidões o seguiriam. Duvido muito. Se multidões estão seguindo é porque estão mentindo para elas, estão enganando. E te provo a tal da influência no que dá. Olha a influência, Gálatas 2,6. Olha o que Paulo disse. Aliás, aproveito aqui, cuidado com influência, viu, irmão? Esse negócio de influência aí, quer ter seguidores em rede social, agradando as pessoas, mentindo para elas, amaciando o ego. Está mentindo para as pessoas. Gálatas 2,6, olha o que está escrito. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Ou seja, os de maior influência não me interessam, independente do que fez ou deixou de fazer. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Ou seja, os de maior influência, independente do que fez ou deixou de fazer, não me acrescentou absolutamente nada. Novo Testamento, Gálatas 2, capítulo 6. Se falar a verdade conforme Hebreus 10, 32 e 33, duvido que as pessoas iam seguir. Se está seguindo é porque estão mentindo para elas. Porque hoje em dia, quando você fala a verdade, você é rejeitado pela maioria. Quando você fala a verdade, a maioria não vai te suportar. Só você pegar aqui o 33. Ora, exposto como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Ou seja, quando você é iluminado, você se torna uma pessoa exposta. Quando você se torna iluminado, você se torna alguém como em espetáculo, aonde as pessoas vão olhar para você e elas vão te rejeitar. Elas vão olhar para você e vai te chamar de religioso. Elas vão olhar para você e infelizmente vai te odiar. Porque você não vai concordar com elas. Você não vai compactuar com elas. Você não vai andar segundo o que elas querem, mas segundo o que está escrito. Você não vai agradar as pessoas, mas agradar aquele que te iluminou. Então aqueles que se dizem iluminados, que arrastam multidões, está mentindo para as pessoas. Porque se falasse a verdade, elas não seguiriam. Duvido. E a palavra que afirma isso não sou eu. Então cuidado com mais influência. A tal da influência que agrada, está mentindo para as pessoas. Porque se falar a verdade, as pessoas não vão seguir. Está mentindo para ser rodeado de pessoas. A Bíblia deixa bem claro aqui. Quando você é iluminado, você se torna uma pessoa exposta. Quando você se torna uma pessoa exposta por ser iluminada, você vai ser odiado pela maioria. A maioria vai te virar as costas. A maioria vai discordar de você. A maioria vai te ver como religioso, como crente besta. A maioria não vai sequer olhar na sua cara. Ainda mais quando te vê você que é crente de fato fazendo bem. Quando te vê você dando um pedaço de pão para o irmão que está na rua, dando um copo de água. Até muitos que se dizem crente vai passar a te odiar. Até os que se dizem crente, a maioria vai odiar a você também. E é necessário que assim seja. Jesus disse certa vez: antes de odiar a vós outros, primeiro odiaram a mim. Então o crente que anda na verdade, ele não vai ser abraçado pela maioria. O crente que fala a verdade, ele não vai ter quase pessoas a lhe seguir. O crente que fala a verdade, ele não vai ser amado pela maioria. Ele vai ser amado por um pequeno grupo, mas odiado pela maioria. Porque era assim no passado. E o Deus do passado não mudou, ele continua sendo Deus. Então eu fico preocupado quando eu vejo nos tempos de hoje crente arrastando multidões. Significa que está mentindo. Não está falando a verdade para as pessoas. Porque se falar a verdade, ele vai ser odiado. Exposto, se torna exposto de opróbrio como de tribulação. Vai ser odiado pela maioria. Não se engane com aqueles que arrastam multidões. É porque está mentindo para as pessoas. Olha o versículo de número 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Ou seja, vai ser odiado pela maioria, mas vale a pena perseverar.
vale a pena não desistir. Sabe por quê? Mesmo sendo odiado pela maioria, se você não desistir, lá no fim de tudo, qual não está longe, o seu galardão, sua recompensa será grande. Com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, para alcançar a promessa, tem que fazer a vontade do Todo-Poderoso. E qual é a vontade de Deus? Que perseverais, mesmo quando é rejeitado pela maioria, mesmo quando é odiado pela maioria, mesmo quando é criticado pela maioria. Continue fazendo bem, perseverando, porque essa recompensa não vai vir por meio daqueles que te rejeitam, mas virá por meio daquele que te escolheu e te amou primeiro e te chamou com santa vocação. No versículo de número 37 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele não se comprais a minha alma. Se retroceder, quem são os que estão retrocedendo? São aqueles que não estão suportando, foram iluminados, mas não estão suportando aquilo que o mundo propõe, está caindo. Quem são aqueles que estão retrocedendo? São aqueles que foi iluminado um dia, mas não está suportando rejeitar tudo. Foi iluminado, mas não está suportando ter que deixar certas amizades de lado. Foi iluminado, mas não estava pronto para renunciar. Foi iluminado, mas não estava pronto para ser um seguidor. Foi iluminado, mas não estava pronto para abandonar certas coisas. Por isso não está suportando a tentação, não está suportando a prova. Muita gente está soltando do arado, muita gente está abandonando a fé, muita gente não está suportando o banquete sujo que o mundo está propondo. Muita gente não está suportando os contra-ataques do mundo, está cedendo ao mundo, deixando de lado aqueles que foram iluminados, deixando de lado esta graça e cedendo ao mundo de novo. Pessoas que foram iluminadas um dia, não estava preparado, não estava pronto, achou que era bonito ser crente, achou que era engraçado ser crente, achou que era bonito se vestir, a mulher com vestido longo, bonito, os homens se vestir com um terno bonito, um terno caro no corpo. E andar com Deus não se trata de beleza, se trata de pureza. Andar com Deus não se trata de aparência, mas de santidade. Andar com Deus não é aparência, mas é renúncia. Se retroceder, nele não se comprais a minha alma. O que significa? Que Deus não tem se agradado da maioria, porque tem muitos retrocedendo. Tem muitos que estão andando segundo os ímpios e não segundo o que a Escritura diz, que vamos ser odiados pela maioria. Vou repetir: o crente, o verdadeiro crente, ele é odiado pela maioria. Ele é amado por um pequeno grupo, mas é odiado pela maioria, porque a maioria vai lhe rejeitar, porque ele anda na verdade. E quem anda na verdade o mundo não aceita. Quem anda na verdade as pessoas não aceitam. Vivemos numa sociedade que não aceita a verdade, porque a verdade ela incomoda. A verdade ela nos confronta. A verdade ela nos desafia. A verdade ela nos incomoda o tempo todo. E por que a verdade nos desafia, nos confronta, nos incomoda? Para sermos melhor, para nos tornarmos melhor. Mas a sociedade não quer. Então quando você vê um crente arrastando multidão, tenha medo, se afasta. É sinal que tem coisa errada por detrás. Olha o versículo 39, diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Quem são os que estão retrocedendo para a perdição? São aqueles que não estão suportando a sã doutrina e estão cedendo ao mundo. São aqueles que não estão suportando a sã doutrina e estão cedendo o pecado, estão cedendo a amizade. São aqueles que não estão suportando a sã doutrina e estão cedendo a velha criatura. São aqueles que não estão suportando a sã doutrina e estão voltando a fazer tudo que fazia antes. Esses estão retrocedendo para a perdição, diz a Escritura. Mas no final diz: nós não somos daquele que retrocede para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aqueles que não retrocedem, aqueles que suportam, independente do que você esteja passando, suporte, seja forte, seja firme no propósito, seja firme na fé, porque no fim sua recompensa vai ser grande, o seu galardão vai ser grande. É para isso que você foi iluminado, para que o seu galardão seja grande e não para no fim colocar tudo a perder, como muitos estão fazendo. Quer ouvir essa mensagem? Você possa fazer uma análise da sua própria vida. Espero que não. E se perguntar se você não é uma das pessoas que está retrocedendo, colocando tudo a perder. Tomara que não seja. Mas se for, ainda dá tempo que você se levante e dê a volta por cima
e assim seu galardão será grande também no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.